Graça e paz para todos. Meus amados e ouvintes da Palavra de Deus, vamos meditar nesta manhã num texto maravilhoso que com certeza vai edificar a minha vida e a tua vida, que está no livro de 1 de Samuel, no capítulo 25 e no versículo 18, para a gente meditar na poderosa palavra do Senhor. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostada e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados e o pôs sobre jumentos. Meus amados e ouvintes da palavra de Deus, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito da vingança de Davi, fala sobre a ingratidão de Nabal e fala também sobre a oferta de Abigail. E é justamente sobre esta oferta de Abigail que eu vou ministrar uma palavra ao teu coração. Quando se fala em oferta, a primeira coisa que vem na nossa mente é que oferta é o quê? É um ato ou efeito de ofertar. Oferta é muito mais, meus queridos, do que uma ação, muito mais do que uma atitude. Oferta é um ato de adoração. Não se trata apenas de dinheiro. Não se trata apenas de bens materiais. Oferta é algo voluntário, é algo que vem aqui, é do nosso coração. E está nesse texto aqui. Quando chegar na raiz da mensagem, você vai ver que tudo isso que eu falei aqui é uma realidade. Para que você possa entender direitinho essa passagem, Davi, meus queridos, quando ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai, nessa época o profeta Samuel tinha ido na casa de Jessé o Belamita, que era o pai de Davi, para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. Davi estava lá no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi, quando ali estava, naquele campo, Davi protegia as suas ovelhas das bestas feras do campo. Davi lutou com o urso, lutou ali com vários bestas feras do campo que vinham ali atacar suas ovelhas. Foi ali naquele campo onde Davi tocava a harpa, Davi fazia os seus hinos a Deus. Foi ali que Davi fez ali o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Olha só que hino maravilhoso Davi compôs, que salmo esplêndido, para que hoje nós pudéssemos, meus queridos, ouvir este lindo salmo e pregar nas igrejas. E Davi, quando ele volta para casa, a vida de Davi agora começou a mudar. A vida de Davi não foi mais a mesma. Davi agora começou a desfrutar do doce. O doce de Deus traz vitória. O doce de Deus traz alegria. O doce de Deus traz paz, traz gozo no nosso coração. O doce de Deus refrigera a nossa alma. O doce de Deus
faz com que as promessas de Deus se realizem na nossa vida. O doce de Deus nos coloca em lugares mais altos, traz um sorriso largo no nosso rosto, porque quando a gente está com o doce de Deus, nós mudamos a nossa aparência, ela fica, meus queridos, muito feliz. As pessoas quando olham para a gente, vê que a gente tem outro brilho, olha para a gente, vê que a gente está com o rosto iluminado, é o doce de Deus. Mas se também tem o doce, também tem o amargo. Nós sabemos, meus amados, que o amargo chegou também na vida de Davi. Porque Davi, quando ele foi ungido para ser rei, mais na frente, nós sabemos que Davi, agora começou as perseguições, porque Davi, ele não poderia ser rei até que Saul morresse. Então, Davi teve a oportunidade de cefar a vida de Saul, porque Saul começou a perseguir ele, começou a querer matar a Davi. Foi nesse momento que veio o amargo na vida de Davi, veio as perseguições, as lutas, o desespero na vida de Davi. E quando Davi, meus queridos, estava fugindo de Saul, quando Saul entrou dentro da caverna de Adulão, Davi já estava lá. Davi teve a oportunidade de matar Saul para ficar como rei, mas ele não fez isso, porque ele não queria tocar no ungido do Senhor. Então Davi esperou o quê? O tempo de Deus, meus queridos. Porque quando a gente espera o tempo de Deus, as coisas começam agora a ficar excelente. As coisas agora começam a melhorar na nossa vida. Quando a gente espera o tempo de Deus, as coisas de Deus começam a se realizar. As coisas de Deus começam a se concretizar. A gente sabe que tudo tem o seu tempo. O nosso tempo é o tempo Cronos. Mas o tempo de Deus é o tempo Kairos. E no tempo Kairos de Deus, Deus traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. O tempo de Kairos de Deus, Deus age, Deus faz, Deus se levanta, Deus brada, Deus se manifesta. Deus, meus queridos, Ele realiza sonhos. É o tempo Kairos de Deus. Receba nesta manhã o tempo Kairos de Deus para a tua vida. Davi, ele soube como esperar o tempo de Deus. E quem não espera o tempo de Deus paga preço. E Davi, meus queridos, agora ele estava no deserto de Parã. Olha aí, Davi foi para onde? O deserto de Parã. A gente sabe, meus queridos, que existem 3 tipos de deserto. O deserto que a gente entra por conta própria. Existe o deserto que o diabo nos coloca. E existe o deserto que Deus nos coloca. E esse deserto que Deus nos coloca é o melhor deserto. Sabe por quê? Porque o deserto de Deus é a escola de Deus. É no deserto que o crente aprende a ser dependente de Deus. É no deserto que o crente aprende a ser crente. É no deserto de Deus que Deus, meus queridos, Ele faz com que a gente, meus queridos, reconheça que Deus é Deus. Porque no deserto, Deus não deixa faltar alimento. No deserto, Deus não nos deixa faltar a água, o pão. Que não se lembra de Elias. Elias estava no deserto. Elias estava ali no ribeiro de Querite, sendo perseguido. Mas ali foi o próprio Deus que botou Elias naquele deserto. E ali, Deus alimentava Elias com o quê? Com água no ribeiro. Deus fez com que os corvos trouxessem alimento para Elias, pão, trouxesse carne. Elias não morreu no deserto. E por que você
está achando que vai morrer nesse deserto que você está. Não vai. Porque o deserto é uma escola de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Não é verdade? E quando Davi estava ali no deserto de Parã, agora é que começa a história de Nabal e Abigail. Abigail era casada com Nabal. Nabal era um homem rico, era um fazendeiro, bem sucedido, tinha muitas posses, muitas riquezas. Mas Nabal, a Bíblia descreve ele como filho de Belial. Olha aí, que significa filho do diabo. Nabal, ele era soberbo, ele era rude, arrogante. Nabal era prepotente, insensato, avarento. Nabal era cruel. Nabal era um homem ingrato. Nabal, meus queridos, só queria saber de si próprio. Nabal não dividia nada que ele tinha com ninguém. Nabal só queria tudo para ele. E eu fico me imaginando, meu Deus, como foi que Abigail, uma mulher bonita, uma mulher formosa, uma mulher prudente, uma mulher sábia, foi casar com um homem desse avarento? É porque naquela época, meus amados, ali no Oriente Médio, os casamentos era casamento arranjado. Os homens ricos daquela época, que tinham poder aquisitivo, eles se casavam ali com as filhas daqueles homens ali, quando elas tinham apenas 12, 13 anos. Se fosse nos tempos de hoje, né? Era pedofilia, mas naquela época não. Os homens ricos chegavam na casa ali daqueles homens que tinham filhas ali, 2, 3, 4 filhas. Eles pagavam um dote ali, aquele homem, casava com a filha daquele homem, levava ela. Amém? É por isso que os casamentos, muitos eram arranjados. Então, Abigail se casou-se com Nabal e com certeza ela se arrependeu, porque ela sofreu na mão de Nabal. Você sabe. Eu não estou aqui pregando mensagem de carochinha, não. Tem muita coisa aqui nesse texto para a gente revelar. Pena que o meu tempo aqui é pouco, porque o meu aparelho, o celular, ele tem pouca GB de memória. Mas eu vou aqui correr, meus amados, para terminar, para concluir essa mensagem. E a palavra de Deus nos fala que quando Davi estava ali no deserto de Parã, os pastores de Nabal, quando ele ia para o Carmelo tosquear as ovelhas de Nabal, os salteadores, eles vinham para roubar as ovelhas de Nabal. Aí sabe o que acontece? Davi, junto com os seus soldados ali, defendia os pastores de Nabal e não deixava ninguém roubar nada de Nabal. Porém, meus queridos, quando Davi sentiu fome, Davi mandou um mensageiro lá na casa de Nabal. Aliás, voltando aqui, Davi sentiu fome, estava cansado, com sede, e disse ao seu soldado: vai lá, pede comida àquele homem para mim, para nós, que nós estamos com fome aqui. E quando eles chegaram lá, sabe o que foi que Nabal disse? Eu não conheço Davi, eu não sei quem é este homem. Existem muitos servos aí do Senhor, fugindo do seu Senhor. Chamou Davi de forasteiro. Nabal, ele foi ingrato. Davi, ele fez ali algo ali de bom para Nabal. Ele protegeu as ovelhas de Nabal, mas Nabal não quis nem saber. Nabal, ele desconheceu Davi. Aí Davi sabe o que fez? Davi agora, quando soube que Nabal tinha negado comida, Davi se levantou e disse: não, a gente vai agora destruir toda aquela família, acabar com tudo, acabar com tudo que ele tem. Porém, meus queridos, na casa de Nabal tem uma mulher sábia e prudente, porque quando ela soube, através dos seus servos, que Nabal tem negado comida, aí é onde entra a raiz da mensagem.
ela resolveu dar uma oferta para Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostadas, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passado e pôs sobre o jumento. Olha aí, ela foi apaziguar a situação. Ela saiu em defesa do seu lar e foi levar comida para Davi. Olha aí, montou no jumentinho e quando chegou lá se prostrou aos pés de Davi, clamou a Davi que não fizesse nada ali, pediu misericórdia. E Davi desistiu de fazer aquele mal. E quando Davi ali não quis fazer aquele mal, uma das coisas que ela falou: o Senhor te impediu de derramar sangue. Está aqui no texto. Ela poderia dizer: olha Davi, se não fosse tu, eu e minha casa agora estaria destruída. Não. A honra é para Deus. Ela disse: foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. Olha aí, meus queridos, a honra e a glória é para Deus. Eu aprendo muita coisa com essa mulher. E uma das coisas que eu aprendo aqui com a Abigail é que nós devemos valorizar o que nós somos. Se você é uma pessoa que tem ousadia, se você é uma pessoa que é corajosa ou corajoso, valorize aquilo que você é. Faça como a Abigail fez. Ela valorizou a sua ousadia, a sua coragem, e ela saiu em defesa do seu lar. Mesmo que tudo desse errado, porque poderia dar errado. Davi poderia não voltar atrás da sua palavra e dizer: nós vamos destruir o seu lar. Não. Mesmo se tudo desse errado, ela foi. Porque ela saiu para defender a sua família, porque é o maior bem de Deus. E ela não teve medo, ela teve coragem. Amém? Então, meus queridos, vou terminar aqui, porque o meu tempo está acabando. Amém? E uma coisa que eu aprendo aqui, nesse texto, vou dizer agora. Tome como exemplo a coragem